negócio de hoje tá pra lá de especial. Sabe aquela peça pra você vender o ano todo, desde o bebê até aquele organizador pra quem viaja ou aquela necessaire que a gente precisa ter no dia a dia? É a aula de hoje. E essa aula é especial pra você que não tem bordadeira e que sempre tá comentando por aqui: Eliane, eu queria muito agregar mais valor nas minhas peças. A gente vai aprender a como utilizar retalhos e dar maior charme utilizando fitas que de repente você tem aí na sua casa. Então, se você quer aprender, já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele seu curtir e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Janome. Vem com a gente! Para fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar de fita de gorgurão para poder decorar. Eu estou utilizando aqui a de 15 milímetros e a de 11 também. E aí eu estou procurando combinar com os tons do meu tecido. Aqui no meu tecido daria para eu variar esse tipo de acabamento que eu vou fazer. Dá para usar marronzinho, o bege que eu já escolhi, o verdinho, o lavanda, cinza. Dá para usar até um tom meio rosado, porque no coraçãozinho tem uma tonalidade diferente, tá? Então, assim, sempre vai compondo com o seu tecido. Vou utilizar um zíper, tô usando aqui o de 5 centímetros, e aí eu corto ele 3 centímetros menor que a minha peça. Aqui a minha peça tem de largura 25, então o meu zíper eu cortei aqui com 23 e passei aqui, ó, um cursor bem bonito para poder destacar a nossa peça. Vou estar utilizando vários retalhinhos aqui de tecido, tá? Para poder fazer aqui, ó, uma bossa. E eu adoro esse charme, assim, que os retalhinhos podem trazer para nossa peça. Para finalizar o zíper, eu vou usar 2 tecidos, medindo 3,5 por 7 centímetros, e eu já dobrei ao meio. Vou usar 5 centímetros de fita de gorgurão de 15 milímetros, para fazer aqui um puxadorzinho lateral e uma meia argola de 15 milímetros. Cortei 2,5 por 50 centímetros de um tecido que compõe aqui e combina com as cores do meu tecido escolhido. Apliquei uma rendinha nele aqui, tá? Fiz o acabamento com zigue-zague e aí, com o calcador de franzir, eu diminuí. Aqui no canal já tem passo a passo ensinando como utilizar o calcador de franzir e eu vou linkar para vocês no final desse vídeo. E aí eu vou franzir ele, ó, para diminuir e deixar do tamanho da nossa peça e dar um charme diferente. Nessa proposta aqui, eu já tô trazendo um outro tipo de necessaire e você pode variar assim, ó, de várias formas e sempre vai ser um sucesso. Para o corpo da nossa peça, a gente vai utilizar um material para estruturação. Eu estou utilizando aqui a manta R2 e eu cortei 25 por 44 centímetros. Você pode também ir variando esses tamanhos, tá? Ah, eu quero fazer a minha necessaire, vou fazer a minha necessaire com medidas retas, Eliane, 25 por 45, ok. 30 por 50, ok. Você fica livre para ir aumentando, o processo sempre vai ser o mesmo. Como o tecido aqui ele tem um sentido, eu cortei 23 centímetros do meu tecido, apliquei aqui, e essa outra parte aqui eu cortei com 16 centímetros e apliquei do lado contra. E aí, eu utilizei essa régua aqui, ó, de ondas, para poder fazer esse efeito de matelacê, porque eu queria que ficasse, ó, bem charmoso aqui o meu tecido. Então, eu acho que desse lado dá para vocês verem melhor. E aí, eu fiz aqui um quilt de ondas e depois fiz uma costura em toda a volta. Para o forrinho, eu decidi utilizar um nylon emborrachado e a medida aqui são 2 partes de 25 centímetros por 23 de altura. Você pode usar bagum e, se você preferir, você pode usar também o tecido. Aqui nesse passo a passo eu estou utilizando o tricoline 100% algodão. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Então, bora começar a costurar. Então, agora aqui eu vou começar a fazer aqui os detalhes da minha peça. Então, eu começo colocando aqui, ó, um tecidinho, vou pegar esse daqui menorzinho,
eu coloco ele apoiado aqui e vou fazer uma costura aqui inicial só para prender esse meu primeiro tecido. Feito isso, agora eu vou colocar direito desse meu retalho com direito do meu tecido, dessa forma, e vou costurar. Eu tô usando aqui na união desses tecidos uma margem de meio centímetro. Com o tecido costurado, eu venho agora aqui, ó, com o meu ferro e eu vou passando ele aqui, ó, para ele aderir e facilitar na hora de eu costurar. E aí, eu vou apoiar outro retalho de tecido e vou costurar. Aí, a gente vai fazer isso até finalizar toda essa parte da nossa peça. Com os meus retalhinhos todos costurados, eu passei um risco aqui, ó, porque eles estão, né, soltos, estão abertos. Eu passei um risco aqui para que pegasse todos aqui os retalhos para cobrir esse acabamento. E aí agora, eu vou costurar aqui, ó, essa fita lilás de gorgurão. Essa daqui é a de 15 milímetros e eu vou costurar ela bem rente aqui à minha risca. Com a fita já costurada, agora eu vou pegar aqui, ó, o meu babado e eu vou embutir ele aqui dentro desse espacinho e aí eu já vou costurando o babado, a parte de baixo da minha fita e fazendo todo o acabamento desses retalhos daqui de cima. Com o babado já costurado, eu vou passar aqui, ó, pra poder tirar o risco aqui da minha caneta. Olha que charme que já ficou, só assim já ficaria lindo. Uma ideia, você pode costurar botõezinhos, você pode ir assim colocando a criatividade em prática. Agora, no meu caso, eu vou estar fazendo um lacinho Chanel. Então, eu vou dobrar aqui. Vou cortar, eu vou falar para vocês a medida que eu utilizei. Eu faço bem a olho, tá, gente? Ó, essa primeira fita, 14 centímetros. Aí, o que que eu faço? Na segunda fita, geralmente, ó, eu coloco assim e corto ela um pouco menor, ó, coisa de uns 2 centímetros menor. E depois corto aqui mais um retalhinho de fita, aproximadamente 4 centímetros. Vou queimar todas as pontinhas para a fita não ficar desfiando. Agora aqui, ó, eu vou dobrar metade da fita e trago a outra parte aqui em cima. Mais ou menos assim, ó. Aí, venho com essa menor e faço a mesma coisa. E dobro aqui. Vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Quem quiser, pode colar, tá?
Se facilitar aí para vocês, podem colar. E daí depois eu venho com essa outra fita aqui no meio, fazendo o acabamento e vai ficar assim. Posiciono o meu laço aqui certinho no meio e agora eu vou fazer uma costura bem aqui no meio, prendendo tudo. Pessoal, ficou assim, e aí você pode deixar dessa forma, se você quiser, ou você pode costurar aqui uma pérola, colocar um strazinho ou até um botão. Olha que charme que ficou o botãozinho. E agora a gente vai continuar aqui o nosso passo a passo. Eu vou reservar um pouquinho aqui a minha nécessaire, e a gente vai começar a fazer o acabamento do nosso zíper. Vou pegar aqui o meu tecido que dá dobrado ao meio, venho pelo lado avesso, vou costurar desse lado e desse outro também. Agora aqui com o tecido costurado, eu vou dobrar. E aí eu trago aqui, ó, esse acabamento em cima e rebato desse lado e também do outro lado. Vou usar a fita e a meia argola, vou introduzir aqui dentro e vou estar aplicando aqui. Eu aplico mais ou menos, ó, um dedinho abaixo do início aqui da minha peça. Agora eu já marquei o meio da minha peça de um lado e também do outro lado. E marquei também o meio do meu zíper. E agora eu vou estar colocando aqui o meu zíper posicionado pelo meio. Com a minha costura de segurança feita, eu vou estar colocando o meu forro. Prendo todo o forro com clipes e vou costurar pelo lado da manta o mais próximo possível do dentinho do zíper. Eu abro aqui a parte do meu forro e vou rebater a minha costura somente no forro. Feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu zíper e vou trazer para esse outro lado aqui da manta. Vou posicionar pique com marcação do centro e vou primeiro começar fazendo a costura de segurança. E desse lado vou colocar o meu outro forro. Abro aqui o forro e rebato a costura novamente. Eu vou rebater pelo avesso para não precisar trocar o calcador. E já está rebatido. Agora aqui a gente vai fazer as caixinhas de leite. Como na parte aqui externa da nossa peça, eu não vou aqui, ó, costurar, porque o fundo já tá costurado, eu marquei 4,5 da lateral por 4 do fundo, tá? Porque aqui eu vou costurar com uma margem de meio centímetro, aí eu fico com a caixinha de leite de 4 por 4.
Já que do lado do forro eu vou costurar o fundo e a lateral. E aí eu marco a caixinha de leite de 4,5 por 4,5, tá? Com a caixinha de leite marcada, aí é só você refilar aqui o seu excesso de manta, tecido e também do tecido sintético do forro. Eu tô usando aqui o tecido sintético do forro porque o pessoal gosta bastante de tecido sintético, mas você pode fazer com tecido também se você preferir. Vou começar costurando a parte principal, esse lado e esse, e depois a gente costura o forro. Costurei aqui a parte do meu tecido principal, eu já vou fechar aqui a minha caixinha de leite. Como eu tenho aqui a minha costura do meio, é só acertar aqui, ó, o encontro das minhas costuras com a minha caixinha. E aí, ó, descontando meio centímetro, a caixinha vai encaixar certinho. Se você não descontar meio centímetro, você vai perceber que a sua caixinha vai ficar assim, ó. Nossas caixinhas de leite já estão fechadas. Agora eu vou trocar o calcador, vou colocar o calcador de Teflon para poder fechar essa parte do forro. Não encontrei aqui o meu calcador de Teflon. Aí fica a dica para você, o que eu fiz? Passei aqui uma fita crepe na parte de todo o meu calcador, envolvendo ele, e fiz aqui um furinho, ó, para a agulha poder correr. E aí eu vou costurar com ele. Agora aqui eu vou aumentar o comprimento do ponto da minha máquina para 4 milímetros, porque como esse material aqui é um material sintético, se eu costurar com um ponto menor que 3 milímetros, eu posso serrilhar o material e aí ele vai rasgar. O fundo aqui eu vou deixar uma abertura para desvirar, então eu vou costurar nessa parte e nessa outra parte. E agora aqui é só encaixar as caixinhas de leite. Com a minha necessaire toda montada, aqui pela abertura, eu vou colocar a minha mão, vou encontrar o meu cursor aqui, vou abrir ele, e aí eu desviro a minha peça. Aquele encontro que deixa a gente super orgulhosa das costuras, ó, eu tinha o meio, né, da minha peça, que eu tinha feito a emenda de tecido, olha que lindeza. E agora aqui, gente, eu vou só ajeitar o meu forro e fechar essa abertura e a nossa peça já está pronta. Com o forro fechado, desvirei a minha peça e, gente, olha que lindeza, que riqueza de detalhes que ficou. Esse é um tamanho muito bom, eu acho que é o tamanho mais usado. Ele fica com 22 de largura por 17 de altura e é um tamanho muito, muito legal. Eu esqueci de colocar minha etiqueta nesse daqui, mas eu vou estar aplicando uma mão e olha só que charme que ficou essa peça. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você gosta de aulas como essa, não deixa de deixar aqui nos comentários a sua sugestão de peças que você quer aprender e quer ver aqui no canal. E ó, aqui abaixo nas informações desse vídeo, eu tô deixando para você o site da Janome e também o meu cupom de desconto. Garanta aí os seus produtos tendo um descontinho usando o cupom Farolzinho. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!